E agora nós estamos falando sobre os dons que Deus concede aos anjos. Ok? E hoje nós vamos aprofundar nisso, por isso vamos ler 1 aos Coríntios, no capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Palavra de Deus. O Senhor seja conosco, tome assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe Ivonete Rezende, bem-vinda. Deus abençoe todos que estão conosco pela internet. Vamos juntos aí nesse estudo, mais uma vez. Sandra Henriques, todo mundo aí. Meus irmãos, uma das coisas que é importante, além das outras que já ouvimos entender, mais uma vez sobre esse primeiro versículo, deixa a Bíblia aberta. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que Paulo está preocupando aqui? Que os irmãos devam conhecer os dons que não conhecem? Não. Porque esta igreja era a igreja que possuía todos os dons. Todos os dons. Então, eles não eram ignorantes acerca da existência dos dons. Mas, quando nós olhamos e vemos Paulo dizendo sobre ignorância, então a ignorância da maneira de lidar com os dons. E ele deixa isso claro, porque falou, vocês eram gentios, serviam ídolos, tinham costumes diferentes, maneiras diferentes de atender estas questões. Então eu quero ensinar vocês a usar de maneira correta os dons. E entendam que quem distribui os dons é Deus. E entendam que é como Ele quer, da maneira que Ele quiser. E entendam que nós somos um corpo, um contexto. E que esse corpo trabalha unido e um precisa do outro. Entenda que Deus não vai dar a todos da igreja todos estes dons, mas Ele dá especificamente para pessoas com propósitos. E quando Paulo, estou tirando a ignorância, ok? Quando Paulo, ignorância no bom sentido, quando Paulo, ele fala dos dons para a igreja, ele está falando de uma capacidade sobrenatural que vem do Espírito para a vida do crente. Mas ele não está dizendo que um crente que não tem o dom, entre aspas, porque o dom é de Deus, não possa ser usado na cura, numa revelação. Tem gente que é usada em revelações de maneira muito especial. É um dom. Mas tem gente que Deus às vezes mostra. Quer dizer, Deus está usando, mas não como um carisma, como um dom. Ele está usando porque Ele quer usar da maneira que quer usar. Entenda, mais uma vez eu falo, que os dons não são nossos, são dons de Deus. E Ele manifesta da maneira que Ele quer. Por isso, uma pessoa que tem dons de cura, não tem como entrar no hospital e sair curando todo mundo, senão os hospitais estariam vazios. Mas não é assim. Quem escolhe curar é Deus.
E lembremos-nos que Jesus tinha todos os dons. Ele era repleto do Espírito Santo. Ele era aquele que é a figura perfeita e a referência perfeita para todos nós. Enquanto aqui palmilhava, por isso que eu uso a palavra era. Mas ele é, o que era e o que há de vir. Então, Jesus chegou em lugares que haviam diversos enfermos, mas curou um. Isso quer dizer que tudo é primeiro debaixo de um propósito de Deus. Um propósito do Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Creio que é porque, às vezes, muitos de nós, que Deus começa a usar, a gente quer se tornar senhor do dom. Então alguém vem aqui que eu vou te curar. Não, quem cura é Deus. Ainda que Deus use essa pessoa falando dessa forma e cure, quem curou foi Deus. É errado usar a expressão. Vem aqui, o Senhor pode te curar. Vem aqui, vamos rogar aquele que cura, aquele que liberta. Então essas coisas são muito importantes, que você e eu saibamos antes. Porque primeiro não é ter a capacidade em Deus para fazer. Primeiro é ser alguém de Deus. E entenda que quem é usado nos dons, às vezes precisa de alguém com os mesmos dons para ajudar ele ou ela. Não é porque Paulo era usado pelos dons que não podia sofrer algo que é consequência de uma cura que ele promoveu para alguém. Entende isso? Timóteo, ele tinha um problema, uma enfermidade que Paulo vai aconselhar ele tomar água com vinho, porque naquela época não tinha estomazil. Tem gente que usa essa parte para poder beber vinho. Não, mas foi água com vinho porque não tinha estomazil, agora tem estomazil. Era um remédio. Mas aí, porque Timóteo, será que Deus não usou Timóteo para fazer algum milagre? Usou. Mas agora Timóteo precisava de alguém para ajudá-lo. E por que isso? Para nos deixar no lugar onde nós sempre devemos ficar. Do nosso tamanho e sendo quem somos e carentes de Deus em todo o tempo. Temos que aprender isso. Agora tem gente que começa a ser usado por Deus e parece que Deus é obrigado a guardar. Não. Então por que Deus não guardou Paulo do espinho? Por que Deus não guardou Paulo dos falsos irmãos? Por que Deus não guardou Paulo de sofrer uma surra que pensou que estaria morto? Cuidado, meus irmãos. O que Deus permite em nós é porque Ele sabe trabalhar conosco e nos sabe mostrar o caminho de chegar no céu. Nunca revolte com Deus, mas entenda que Ele está nos ensinando em todo o tempo. Amém? E aí, eu acho que por aí dá para a gente começar a falar sobre os dons. Nós falamos aqui dos 9 dons que esta passagem que lemos, 1 aos Coríntios 12, 4 a seguir, revela para a igreja. Falei aqui que tem gente que imagina 70 dons. Mas na verdade, eu fico com aqueles que interpretam que são 9. Só que cada dom tem outras formas que Deus usa dentro deles que pode chegar a esse número. Mas aqui é um grupo de 9, assim como o fruto do Espírito é um fruto com 9 gomos. Não chamamos frutos do Espírito, é fruto no singular do Espírito. Por quê? Porque quem tem o Espírito tem esses 9, a capacidade de ter esses 9 frutos ou gomos do fruto. E assim esse grupo é de 9 dons. Nós temos a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, de fé, dons de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Quando Deus pensou esses dons, Ele estava olhando para a carência da igreja. Ele não pensou em levantar estrelas. Deus não pensou em levantar pessoas que por causa dos dons pudessem se enriquecer deles. Não. Deus está levantando pessoas que possam suportar
a labuta do ministério, a dor do ministério, a angústia do ministério, a solidão do ministério, as acusações no ministério, as coisas piores que se levantariam no ministério, e Deus confiou nestas pessoas que elas continuariam fiéis e seriam instrumentos de Deus para a cura dos outros, para edificar os outros, para abençoar a igreja. Esse hino que cantamos, ele é perfeito para isso. Enquanto eu te uso, eu cuido de você. Apesar das dores, apesar da solidão, apesar de tantas coisas, deixa eu te usar. Irmãos, nós temos a tendência de nos exaltar e de endurecer os nossos corações. Por isso que hoje, infelizmente, a gente vê pessoas muito usadas por Deus, que chegam escondidas nos eventos e saem escondidas. Tem pessoas que você tem que enfrentar um punhado de burocracia para ter acesso àquela pessoa. Se tornaram estrelas, tem seus camarins. É um absurdo o que acontece nesse meio, e por isso Deus permite pandemias, para destronar aqueles que foram para um trono que não é dos homens, não é para os homens. O homem mais poderoso de toda a terra, o homem mais sábio, mais humilde, mais ungido, mais cheio de graça, não tinha lugar para reclinar sua cabeça. Não escolheu um trono, ele escolheu os cravos. E muitas vezes a gente se exalta porque Deus usou. Ai, aquela pessoa, Deus me usou para aquela pessoa, ela nem se lembra de mim, graças a Deus. Ela tem que se lembrar de Jesus. Convém que ele cresça e eu diminua, é para quê? Ah, pastor, eu fico implicado com pessoas que só procuram quando precisa, porque você é dispenseiro de Deus. Nós temos que aprender a ter humildade para essas coisas, senão a gente vai virar bicho. Então, antes de você querer ser usado, saiba dos ossos do ofício. Não é fácil. Não é fácil, você tem que lidar com muitas coisas externas e internas. Por isso que primeiro Deus, antes de nos levantar, Ele massacra. Nós não podemos levantar pessoas, irmãos, para os altares, porque elas ficaram famosas, porque começaram a pregar e serem usadas por Deus. Porque tem gente que estão sendo usadas por Deus, porque estão no banco, mas se subir para cá, desviam. Não se escolhe obreiros e obreiras pelos dons, se escolhe pelo caráter, pelo fruto. E nós cometemos pecados ao escolher pessoas por causa dos dons. Porque prega bem, porque fala bem. Não, irmão, tem que ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo, cheio de fé e cheio de sabedoria. A sua vida tem que estar no altar do Senhor. E aí vai muitas coisas. Mas entenda, primeiro nós temos que ser de Deus. Tomados por Deus e para Deus. Primeiro é o caráter. A pregação maior de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é a vida que ele vive ou ela vive. Essa é a pregação. Não interessa se pessoas estão falando mal por falarem, porque falaram mal de Jesus. Mas esse homem de Deus, essa mulher de Deus, ele tem que ter uma consciência limpa de que está fazendo tudo para viver para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, pelo que estamos vivendo hoje, a gente tem medo de falar de dons, porque a tendência da humanidade hoje é a exaltação de si mesmo. É tudo para mim. Por isso que nós estamos vivendo o tempo dos amantes. Por isso que todo mundo me deve, mas eu não devo para ninguém. Todo mundo em minha volta tem que mudar, mas eu não tenho que mudar. O primeiro que tem que mudar sou eu.
Estou pregando a palavra? Então eu tenho que mudar primeiro, porque eu não posso pregar uma palavra como um hipócrita. Por isso que eu falo aqui para os obreiros, vai subir para o altar, pregue uma palavra que você vive. Se está pregando e falou algo que você não vive, antes de descer do altar já conserte e passe a viver aquilo que você falou. Porque o céu está nos medindo. Quem nos mede primeiro é o céu. Deus está olhando para nós. E o julgamento não é das obras que as mãos fizeram, mas é primeiro a intenção dessas obras. Não te dá temor e tremor? E aí vamos para os dons então. Creio que está claro isso, não está? Nós separamos, nós dividimos estes 9 em 3 grupos. 3 grupos de 3 dons, cada grupo. E não está escrito na Bíblia o nome desses 3 grupos, mas nós entendemos pela palavra e organizamos para que a igreja entenda de maneira melhor. É como estes títulos que tem na sua Bíblia, aí capítulo 12, na minha Bíblia tem o cabeçalho dizendo acerca da diversidade de dons espirituais. Em outra Bíblia pode estar escrito algo diferente, tem aqui? Os dons do Espírito Santo. Então, aí volta aí atrás no 17 do capítulo 11, dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Tem alguém diferente aí, acima do versículo 17? A ceia do Senhor. Mais alguém diferente? A Bíblia de vocês não é de estudo. Tem várias formas diferentes de cabeçalhos, até 4 formas diferentes às vezes. Por quê? Porque cabeçalhos não fazem parte do original bíblico. Foi colocado para que nós tivéssemos um entendimento melhor daquilo que iríamos ler, e foi separado as porções, foram separadas as porções para nós entendermos o assunto. Tem palavras aí que você vai ler, por exemplo, no versículo 17 do capítulo 11, nisto, porém, que vou dizer-vos, o nisto está com N em negrito. Tem Bíblias que está assim, por quê? Porque ele divide dentro do assunto, assuntos. Entende isso? O que vai aparecer o negrito depois deste nisto no 17? Na minha Bíblia vai aparecer somente no 23. Porque está dividindo porções dentro de porções. São auxílios. Mas o original é uma sequência eram livros. Isso aqui são auxílios. Ok? Então, quando eu estou falando, nós dividimos em 3 grupos, é que é um auxílio para te dar entendimento melhor a respeito dos dons. Ok? Entendido? E nós dividimos em 3. O primeiro dos grupos, dons de revelação. Quais são? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. O segundo grupo, dons de poder. Quais são? Dom da fé, dons de cura, operação de maravilhas e milagres. Terceiro grupo, dons de fala, dons da palavra. Profecia, grossolalia. Profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, dividindo assim, dá para entender melhor. Vamos lá para os dons de revelação, então. Quais são os dons de revelação? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento dos espíritos. Nós estamos num culto de estudo bíblico, amém? Então, primeiro, palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, às vezes, por muitos se confunde com a palavra de conhecimento, mas são distintos, são 2 dons. Então, não pode misturar uma coisa com a outra, embora quando alguém está sendo usado por Deus, muitos destes dons podem se manifestar juntamente com aquilo que Deus quer fazer. Ok? Então, vamos lá. Palavra de sabedoria, o objetivo prático da palavra de sabedoria.
Na prática, este dom é um dos mais agudos de todos e opera poderosamente quando o Senhor o concede a alguém. O primeiro ponto que devemos entender é que este dom não se trata de orar em línguas ou nenhum tipo de manifestação espiritual atípica. Na prática, este dom tende a ser um discurso normal, mas que vem cheio de sabedoria e da revelação do Espírito Santo. Não é profecia, não confunda nenhum dom, é um dom distinto. São palavras que aparentemente são normais, mas que movem o nosso interior. Olha o que diz em Atos 2,37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos, varões e irmãos? Esse versículo, que trata-se do primeiro discurso de Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, quando os aproximadamente 120 foram batizados no Espírito Santo, houve uma glória naquele lugar. E as suas palavras, quando Pedro se levanta, foram palavras tão ungidas de Deus, que causaram grande incômodo naqueles homens, de tal maneira que buscaram direcionamento após a palavra. Palavra de sabedoria, para você ter um entendimento, para termos um entendimento mais claro, ela fala a respeito da revelação do outro. Quando Deus te impacta, porque aquela palavra atingiu algo de você mesmo. Palavra de sabedoria, que pode estar numa pregação, pode estar num conselho, pode estar de diversas formas. É Deus quem usa. E aí, quando Pedro pregou, contando a história do que estava acontecendo e revelando diante daqueles que julgavam a cena, é interessante que muitos diziam: estão embriagados, mas outros estavam ali porque foram chamados. Os estudiosos creem que havia uma multidão de 30.000 pessoas quando o barulho do cenáculo aconteceu. Foi tanto barulho que a cidade concorreu. 30.000 pessoas. Por quê? Porque 3.000 aproximadamente se converteram. Então, quer dizer, eles tinham uma estimativa na época de 10%. Então, ali tinham pessoas curiosas, mas tinham pessoas carentes, trazidas pelo Espírito. E Deus toma Pedro e vai falar palavras que para muitos foram ofensivas, mas para estes foram de salvação. Esse é o Evangelho. Deus usa o pregador, a pregadora e fala com todos. Tem gente que se sente ofendido, como Jesus pregando em João no capítulo 6, as multidões foram abandonando Jesus, e quem estava pregando, quem era o pregador? Jesus Cristo. Quem é que estava revelando a palavra? O céu. Multidões foram embora, porque eles estão ali por outros objetivos, mas Pedro estava ali pela vida eterna, e Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Ele estava lá em busca da vida eterna, aleluia. Então, quando alguém vem para a igreja em busca da salvação, em busca da vida eterna, a palavra não expulsa, a palavra esclarece, a palavra não manda embora, a palavra mostra o caminho da salvação. É por isso que todo pregador, toda pregadora, toda pessoa que vai falar em nome de Deus ou as coisas do Senhor, tem que ser verdadeiro, tem que falar a verdade, ainda que esteja sendo julgado, ainda que esteja sendo condenado, tenha consciência: eu estou falando o que é verdade, o que glorifica o Pai e o que é para ser falado. Porque se não ouvirem a verdade, como serão libertos? Se não ouvirem o Evangelho, como se converterão? É necessário pregar o Evangelho como ele é, não o que eu aprendi na filosofia, ou na psicologia, ou na maneira de conquistar com técnica,
técnicas, multidões. Não, Deus me chamou para pregar o Evangelho. O Evangelho, ele deve ser semeado. A semente sabe o que vai fazer. Agora, se o solo for bom, vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Mas tem que ser a palavra de Deus, tem que ser a verdade de Deus. Vocês concordam? Por isso, quando Pedro prega, eles se sentem compungidos, movimentou o interior. A palavra de sabedoria, ela toca no interior da pessoa. Por isso que você está conversando com alguém, parece que a gente fica até sem ar, tem hora, pum. Você já esteve na igreja ouvindo mensagens de diversos pregadores e pregadoras, e você ouve mensagem, dá glória a Deus, e é muito bom, é maravilhoso, você toma aquilo para você, mas tem palavra que faz assim, pum. Sim ou não? Tem gente que já chegou aqui e falou assim: pastor, eu vim aqui para pedir conselho, mas a palavra já falou. Ou seja, Deus já deu as respostas com a palavra da sabedoria. E quem é que sabe? Deus. Eu não sou sábio porque Deus me tomou com a palavra de sabedoria. Não. Eu sou sábio porque sirvo a Deus. Agora, a palavra de sabedoria é dada por Deus, na porção de Deus. É por isso que a gente tem que ter coragem para falar as inspirações do Espírito Santo. E a gente tem que ter coragem, porque tem coisa que para você não faz sentido. Não faz sentido. Às vezes é uma coisa simples, mas você fala e a pessoa é curada, é mudada, recebe uma direção. Amém? Alguém quer ser usado com este dom? Essa palavra significa literalmente, quando diz compungiram-se, afligir com dor. Você não sentiu dor da acusação, você sentiu dor dos seus erros, da sua falha. Tem gente que vive fugindo desse tipo de palavra. Por quê? Porque já tem uma decisão ali na mente. Não é assim, não quero assim, não vou por aí. Se tem uma geração que é difícil de ser convencida, é a geração atual. Ela é muito inteligente, ela é muito sábia, ela é muito informada, e ela é muito decidida a não deixar ninguém entrar no seu mundinho. Mas está cheia de depressão, está cheia de enfermidades, está cheia de vazio, está cheia de crises existenciais, coisas que só Jesus resolve. Eu lembro aqui do testemunho do nosso querido Augusto Cury, um ateu, ascético mesmo. Falou assim: eu vou estudar a mente de Cristo. Ele é um psicólogo, psiquiatra, ele é um punhado de coisa, doutor em punhado de coisa. Hoje, o homem mais lindo do mundo, hein? Aí ele pega e vai estudar a mente de Cristo, como é que pode, como é que não pode, daqui a um pouco ele se converte. A mente mais pensante, uma das mentes mais pensantes de hoje se converte. Porque quando a gente olha para Jesus, para conhecer Ele, não tem como não se converter. Mas quando a gente olha para nós, dizendo que se conhece, que não precisa de mais ninguém, fica difícil. Agora olhe para Jesus para você ver. Por esse motivo, este dom é comumente visto atuando em pregações a judeus, religiosos e todos quantos não criam no Senhor Jesus. Este dom tem o poder de trazer à tona toda a sabedoria divina acerca de um tema, e por isso pode ser comparado à espada do Espírito que vem da armadura de Deus, que é a palavra de Deus. Eu lembro, assim, nesse estudo de dons, eu vou ter que falar algumas coisas que Deus me deu de experiência, e que Deus dá a todos quantos Ele queira usar, ok? Uma vez eu cheguei diante de um camarada que estava desviado, e ele falou: minha esposa me deixou, minha esposa me traiu, e não quero saber das coisas de Deus não, tal.
E aí na hora veio, eu comecei a falar sem premeditar. E eu falei assim, você já viu sobre Oséias? Deus fala para ele ir num prostíbulo, escolher uma esposa. E Oséias primeiro reluta, mas depois vai. E depois tem 3 filhos com essa Gomer. Resumindo. E certo dia ele chega, está muito feliz, chega em casa, a esposa foi embora. E deixou uma mensagem dizendo, voltei para os meus namorados, para os meus vinhos, para os meus luxos, para as minhas joias, meus perfumes. E Oséias vai chorar, dizendo, Deus, por quê? Angustiado, porque ele amava sua esposa, tinha uma família já. E Deus fala para Oséias, Oséias, sabe por que eu permiti isso acontecer? Para que o meu povo saiba como eu me sinto quando eles viram as costas para mim. Eu falei aquela palavra, terminamos o assunto e eu fui embora. Daí um tempo ele me passou uma mensagem, ou eu encontrei com ele, não me lembro bem, e ele disse, naquele dia eu voltei para Jesus. Porque eu entendi o que Deus estava sentindo comigo, porque eu tinha deixado ele. Ele nem tratou a questão da casa mais, mas a questão do amor de Deus. Para muitos essa história não muda, mas para ele foi como uma faca cortando e arrancando a ferida e mostrando o caminho onde ele deveria ser abençoado. Então nós temos que deixar Deus nos usar, mesmo que você não entenda, ou que você pense que não está sendo por aí, mas o que está ouvindo, Deus está falando e está agindo. A maior característica e premissa maior para entender a prática deste dom é perceber o equilíbrio perfeito entre a sabedoria de Deus, que é o conhecimento bíblico, e o Espírito Santo se movendo ativa e poderosamente no homem. Abram lá Atos capítulo 6, de 8 a 10, por favor. Nós vamos ver aqui Estevão. O que estava acontecendo com Estevão? Atos, capítulo 6, de 8 a 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, ou libertinos, depende da versão, e dos sirineus, dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir, versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. A atitude dessa multidão foi matar esse Estevão, mas eles não puderam dizer e nem poderão no dia do julgamento, se é que foram condenados, dizer que Deus não estava na vida de Estevão. Então quem é usado por Deus tem que saber que nem sempre Deus vai livrar. Por isso que Jesus disse, você quer me seguir, quer ser meu discípulo? Então despreze a sua própria vida. Me ame mais que seu pai, que sua mãe, que seus irmãos, que esposo, esposa. Faça os cálculos, repense, porque você não pode ficar na metade do caminho. Você não pode falar em construir uma torre e deixar ela sem terminar. Você não pode ir para a guerra e depois ter que pedir paz. Você tem que decidir. Se você quer me servir, rejeite a sua própria vida para fazer a minha obra. Estevão passou por isso. Eles, mesmo vendo a sabedoria e o espírito com que ele falava, e espírito com E maiúsculo, eles rilhavam os dentes, viram o rosto dele como o rosto de um anjo, mas não admitiram que aquela palavra penetrasse neles.
Então você tem que entender que se Deus falou, está falado e pronto. Cabe a cada um decidir. Tem que ter essa decisão. Os dons não são para você usar de sabedoria para se guardar, não. É para usar de sabedoria para falar tudo quanto Deus queira que fale, cheio de amor e de verdade. O amor sem a verdade é o amor hipócrita. A verdade sem amor é a verdade hipócrita. O amor e a verdade é a verdade de Deus na vida de alguém e para a vida do outro. Entende? Veja que não foi Estevão que resistiu a estes homens, mas estes judeus que não podiam resistir à sua sabedoria. Ele não era apenas sábio e conhecedor das Escrituras Sagradas, mas era cheio do Espírito Santo, de forma tal que o Espírito se movia com liberdade através dele e o fazia lembrar de tudo quanto necessitava para combater as mentiras e inverdades que aqueles judeus levantavam para o dissuadir. Não foi à toa que Estevão foi morto pelos judeus pouco tempo depois. Os judeus não podiam combater tamanha sabedoria. Amém? Já deu para entender, sim ou não? Isso aqui nós falamos em pregações, pode ser no momento de conversa que você está tendo com alguém, como no caso, eu e este camarada, gente boa, que chamava Denísio, chama-se Denísio, muito querido, lá de Goiatuba, e outras ocasiões parecidas com essa. Tem momento que você está falando o que pensa, já viu quando você... que um momento bem difícil, e os pastores aqui, conselheiros vão entender, vocês que já passaram por isso. Você vai aconselhar um casal e o casal está brigando. Trem difícil sou. Aí você está ali, tem solução não, Jesus, isso aqui não tem jeito não. O senhor está vendo? É porque... Aí, você 2 horas da manhã, Jesus, o que eu estou fazendo? Eles não querem não, Senhor, não querem não. Aí você está olhando, ouvindo o outro, e o outro fala, pode falar. Aí de repente Deus... Não é assim? Fala, vocês se conheceram que dia? Quando foi que vocês se conheceram? Está no meio da briga. Vocês se conheceram quando? Foi que dia mesmo? Foi naquele dia lá do parque, que tinha uma roda gigante, e eu estava com vontade de andar na roda gigante, ninguém queria me ajudar, você apareceu. Aí daqui um pouco ele está falando da história deles curados. Porque Deus lhe deu uma pergunta, que iria desarmá-los, e fazer eles enxergar o que na hora de uma briga não se enxerga. Já contei aqui que nós estávamos aconselhando um casal que estava se separando. 6 meses de casado. Não, porque não dá, chega. Eu vou embora. Eu cheguei aqui, ela tinha feito minha mala. O negócio está feio. E aí conversa vai, conversa vem. Naquela impossibilidade no início, depois Deus dá uma palavra de sabedoria e os dois reconciliam. Abraça. Aí fala assim, agora vocês querem saber por que vocês estavam separando? Vocês sabem o que era? Não. O que era? Por causa de um tapete. Porque ela ganhava o dinheiro dela e ele falou, não compra o tapete. E ela foi, o dinheiro é meu. Comprou. Ele já estava numa altura de briga que não sabia o que era mais, porque eles estavam brigando, eles queriam brigar. Depois ficaram com vergonha. Um tapete estava separando um casal. E tem coisa como essa que tem que ter uma palavra dada pelo céu. Palavra de sabedoria. Diga comigo, a palavra de sabedoria é Deus revelando nossas vidas. E agora nós vamos entrar na palavra de discernimento. Diga, a palavra de discernimento é Deus revelando os seus propósitos em nossas vidas. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Deus revela a minha vida. Palavra do conhecimento. Deus revela seus propósitos.
essas duas às vezes se cruzam. A palavra do conhecimento, que é o segundo dom desse grupo de dons de revelação, é um dos mais sérios e importantes dos 9 dons espirituais. E também um dos mais controvertidos. Muitos crentes não acreditam neste dom. Quando o veem em funcionamento, confundem-se com a adivinhação, que é um dos dons espirituais de Satanás. Crente não adivinha, Deus proíbe a adivinhação. Mas Deus revela. Deus desnuda as coisas. Para Ele não há nada oculto. E Ele dá aos seus filhos o dom de conhecer o oculto e o escondido. O passado, o presente e o futuro. É algo excepcional, maravilhoso. Mas muito perigoso. Não é porque Deus te usa assim que você vai dirigir as vidas dos outros. Se Deus te usa, entenda que Ele é quem dirige a vida dos outros. Nós temos que procurar discernir todas as coisas. Uma das coisas muito interessantes para todos nós, irmãos, é entender é que o dom não é maior que a palavra. E ele não contradiz a doutrina bíblica. Porque o dom vem de Deus e a palavra é de Deus, então eles, se entrelaçam. Então, se alguém disse, Deus me deu um discernimento para você não ir mais para a igreja, é Satanás purinho. Por quê? Porque a Bíblia diz, não deixando de congregar como eles fizeram. Hebreus 10, 25. Porque aquele dia se aproxima. A Bíblia nos ensina a amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, orar uns pelos outros e vai. Sujeitai-vos uns aos outros e vai. Por quê? Porque são mandamentos de comunidade. Se você quer o céu, deve aprender a viver em comunidade. Porque lá será uma só comunidade. Dos que aprenderam a perdoar, compreender, entender as fraquezas dos outros. Quem tem fraqueza aqui, por favor? Quem tem fraqueza, levante a mão. Até você que não levantou, tem. Então, se você quer perdão para as suas fraquezas, como você obterá se não perdoar a fraqueza dos outros? Porque é dando? Quem aqui erra? Primeiro eu. Quem aqui erra? E como que não vamos perdoar o erro dos outros? Nós, como crentes, não vivemos para errar, não vivemos para pecar, não vivemos para provocar, não. Nós vivemos para a glória de Deus e lutamos todo dia para ser fiel. Quando alguém erra, é tentando acertar ou por descuido, mas que a vida dele já estava no trilho de Deus. Ok? Isso aqui não quer dar pano para você pecar e viver uma vida como queira, não é isso. Mas você erra mesmo assim, a gente erra. Por isso a Bíblia me ensina a viver perdoando. Já viu o que acontece com uma pessoa que não perdoa? Primeiro ela perde o céu. Porque a Bíblia diz, irmãos, que se nós não perdoarmos, nem tampouco nosso Pai que está no céu nos perdoará. 6, 14 e 15 de Mateus. Após a oração do Pai Nosso. E no Pai Nosso a gente diz, perdoai as nossas ofensas, se não me engano, versículo 11, perdoai as nossas ofensas, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas dívidas, depende da versão aí. Assim como nós, no grego, irmãos, não há variação. Assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem, aqueles que nos ofenderam, aqueles que erraram conosco. Então ali está dizendo assim, Rubens, da mesma maneira que eu perdoo aquela pessoa, eu peço que o Senhor me perdoe também. Então tem gente que perdoa de boca, mas não perdoa de fato.
E aí ele está dizendo para Deus: me perdoe de boca, Senhor, mas não me perdoe de fato. É por isso que lá no versículo 15 ele vai dizer: porque se você não perdoar, nem tampouco o vosso Pai que está no céu vos perdoará. Pastor, eu gostei desse ensino, não vou para outra igreja, que lá naquela outra igreja ensina que mesmo a gente tendo mágoa, a gente vai para o céu. Você pode ir para outra igreja, mas a Bíblia é a mesma. E nós temos essa mania, é por isso que eu implico às vezes com alguns que defendem a doutrina calvinista. Eu implico com aquilo que eles fazem, porque muita gente pensa que porque está salvo, agora pode viver uma vida que queira viver da maneira que queira viver. Não, irmãos, por favor, eu não sou calvinista nem arminiano, eu sou biblista. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e interpretar a palavra. Podemos ler Calvino, poderemos ler John Wesley, Charles Wesley, poderemos ler o Armínio, poderemos ler tudo. Podemos, ajuda, mas a Bíblia é a verdade, não é o que Calvino falou, não é o que Armínio falou. A verdade é esta palavra. E quando nós oramos, nós buscamos a Deus e nos dedicamos a estudar, a compreender a palavra, a buscar morar no céu, o Espírito do Senhor Deus ainda continua revelando as verdades. Tem certas doutrinas que facilitam a vida errada, por isso ela é maligna, desse ponto. Por quê? Porque ela fez a pessoa viver uma vida relaxada. A Bíblia não manda a gente relaxar em nada. Vigiai e orai. Quem está em pé, pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Aquele que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, o que vencer dará todas estas coisas. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. São alertas para nós buscarmos santidade, vida com Deus. Amém? Quem dirige a vida do outro não é quem tem dom. Quem dirige a vida do outro é o Espírito Santo. Nós temos que andar no Espírito e viver no Espírito. A nossa vida foi escolhida para viver para a glória de Jesus Cristo, para imitar Jesus Cristo. Dentro da característica de cada um, da natureza de cada um, sendo manso demais ou sanguíneo demais e tal, mas imitando Jesus. Sendo Pedro ou sendo João, ou sendo Paulo, ou sendo apóstolo, sendo Apolo, ou sendo Filipe, seja imitador do Senhor. Amém? E essa palavra de conhecimento, às vezes, alguns chamam de dom de revelação, mas não é. É a palavra do conhecimento, está o nome aí. Palavra da ciência. E, irmãos, é um dos dons que compõe o grupo dos dons de revelação. E quando você olha para esse dom, você se alegra com essa forma que Deus usa para ajudar pessoas. Não é? Imagina, Deus te dá para a pessoa a resposta que ela está chorando todo dia para ter. Meu Deus, você cura uma pessoa no nome de Jesus, com a graça de Jesus, com o dom que Ele deu, que aquilo, a pessoa nunca mais vai te esquecer como alguém que deixou Deus usar. É maravilhoso, é por isso que você tem que se guardar. Olha, rapaz, se não fosse você, a minha vida não seria, eu não estaria aqui hoje, eu teria morrido. Não, meu filho, foi o Deus que me usou. E Ele me usou, pode usar outro, poderia usar outro. E Ele me usou porque te ama, o amor é de Deus. E essa é verdade ou não é? Tinha um disponível, Ele usou. Na época do Balaão não tinha ninguém disponível, Ele pegou e usou uma jumenta. Mas Ele quis socorrer, Ele quis falar, Ele quis agir. Irmão, não deixa Deus usar a jumenta não, vamos nos levantar. Deixa Deus usar nós.
usar as crianças, adolescentes, jovens, senhoras, senhores, anciãos, anciãs. Receba os dons de Deus, receba os dons de Deus. Deus usar, já pensou Deus usar uma esposa com a palavra de sabedoria, com o dom do conhecimento? Palavra do conhecimento para o esposo ser usado para a esposa. Estava orando essa noite e tal. Lá em casa tem esses negócios. Mistério. Deus usa todo mundo. Essa noite, vamos embora, ajoelhar aqui, vamos embora. Tem uma vez lá que eu estou dormindo lá na Vislene, um atrevido chegou na porta do nosso quarto. Um demônio. Os dois levantou a mão, sai em nome de Jesus. Dormindo. Porque Deus está ligado nas nossas vidas. E nos faz ligados nele. Não vacila. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. A igreja precisa ser de Deus. A sua casa tem que ser de Deus. A sua família tem que ser de Deus. Lá tem que ter gente orando. Lá tem que ter gente cantando louvores a Deus. Lá tem que ter gente para dar as mãos. Não é para brigar, não. E uma casa que é instrumento de Deus, para ela mesma, vai ser instrumento para todas as famílias. Para a igreja. Olha, irmãos, e vejam bem, não tem nada a ver com dom de profecia, é o dom da palavra de conhecimento. Ok? Vamos lá, um exemplo na prática. Segundo Reis 7, segundo Reis 8, de 7 a 12, eu vou ler para vocês. Não precisa abrir, ou se quiser, se der tempo. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: toma um presente na tua mão, e vai encontrar-te com um homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de sarar desta doença? Foi, pois, Azael a encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo o que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados, e veio, e se pôs diante dele, e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti, a dizer: sararei eu desta doença? Irmãos, profeta de hoje, a maioria, e eu falo com tristeza, vendo 40 camelos carregados de muita coisa, do melhor de Damasco. E o cabra pergunta: vou morrer? Ele fala: vai viver. E recebe o presente, aquele tantão de presente. O Balaão mudou de ideia porque a proposta melhorou. Não, Deus disse: não, eu não vou. Não, mas nós vamos oferecer o dobro da proposta, o triplo. Então, peraí, deixa eu orar aqui. Deus. Aí Deus só vai, ué. Mas eu já tinha dito não. Se Deus disse não, Ele já sabe o que falou, meu irmão. Agora esse aqui, olha o que ele ironiza. E Eliseu lhe disse: vai e dize-lhe, certamente viverás. Hashtag só que não. Porque ele continua: porém, o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. Não é por causa desses presentes que terá uma resposta minha. A resposta não é minha, a resposta é de Deus. Os profetas, os homens e as mulheres usados por Deus têm que saber isto. Você não pode dar a resposta pela compaixão que está no seu coração, ou pela ironia e a ira que está no seu coração. Não, a resposta, se você é de Deus, a resposta tem que ser de Deus. Não é porque ofereceram um salário para você de tanto por mês, ou te deram um emprego melhor, que você tem que mudar aquilo que é a verdade. A verdade não se muda. E afirmou a sua vista, e fitou os olhos nele. Aqui vem o dom da palavra de conhecimento. E fitou os olhos nele até se envergonhar. E o homem de Deus chorou. Olha aqui. Nós nunca, jamais nos alegramos pela dificuldade do outro. Lázaro mereceu morrer, você também.
talvez pior do que ele. Pastor, mas eu não matei ninguém. Mas muitos mataram a fé de muita gente. Fofocaram. Deixa eu te falar. Na Bíblia, não diz que Deus abomina os assassinos. Ela diz que Deus abomina os que semeiam contenda entre os irmãos. Aí outros, eu participo de um grupo aí que me entristeci bastante. Já foi logo, tinha que morrer, ele rejeitou a graça, ele não quis a salvação. Será que Lázaro matou mais que Davi? Não quero defender o crime, não quero defender o erro e nem ignorar as famílias que sofreram. Mas nós não fomos chamados para condenar, nós fomos chamados para a salvação. Será que Paulo não matou mais? Quantos, irmão, leia o livro de Wurmbrand, Torturados por Amor a Cristo. Os camaradas batiam neles, mataram alguns, fizeram um punhado de coisa, eles iam para a cela, desmaiados por tanta surra, e quando eles se recuperavam, levantavam e continuavam pregando, e amando aquelas pessoas. Não odeie Lázaro, odeie os seus pecados. Esse homem, quando viu o que ia acontecer, ele chorou. E então disse a Azael: por que chora, meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. E disse a Azael: pois que é teu servo, que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa? E disse-lhe Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Palavra do conhecimento. Aquele homem que aparentemente parecia tão bom, seria um dos déspotas reis da Síria. Deus mostrou. E é isso que Deus faz conosco muitas vezes nas mensagens. Tanto dando palavra de sabedoria quanto palavra de conhecimento. E Deus diz: não tome tal decisão. E Deus diz: cuidado com isso, cuidado com aquilo. E são diversas as coisas que podem ser enquadradas aí. E muitos hoje não estão mais no nosso meio. Muitos hoje estão em situação de rua. E o Daniel, os homens invisíveis vão lá. E eles estão em situação de rua. Porque não ouviram a palavra que Deus deu. Irmãos, é hora de nos levantar. É hora de termos temor e tremor. É hora de nós vivermos com medo de perder a salvação. Parece que nós perdemos o medo disso. Temos medo da pandemia, mas não temos medo de morrer errados. Tem muita gente com medo da pandemia e pecando dentro de casa. Ou seja, tem medo do vírus, mas não tem medo da morte sem Deus. Tema aquele que pode levar tanto para o inferno quanto para o céu. Tenha temor e tremor diante de Deus. Não guarde pecado. Não guarde nada de errado na sua vida. Se lave no sangue do Cordeiro. Decreto a palavra de sabedoria que atingiu o seu coração. Decreto a palavra da ciência que revelou o futuro das consequências das decisões erradas. O Senhor tem poder para mudar a nossa história, as nossas vidas. Amém. E aí vem o terceiro, que é o discernimento de espíritos. Tão necessário. Abram lá, 1 de João 4, por favor. 1 de João 4. Existem diversos tipos de discernimento. Como, por exemplo, o bom senso, que é um discernimento natural. Por ele podemos chegar a
importantes conclusões com base no que a nossa natureza nos faz intuir, como devemos nos comportar, pensar ou agir de forma adequada. É o dom natural, você adquiriu experiência, você sabe se conduzir. Você sabe quando a coisa é feia, você sabe quando o caminho não é bom, você sabe. Dom natural, discernimento natural. Já o discernimento científico é aquele que provém das conclusões científicas e plenamente certas, que na verdade eu não usaria esse termo, plenamente certas, porque a ciência está mudando toda hora. Mas é por aí. Também temos o discernimento doutrinal, que nos permite a caminhar firme na fé, desviando-me do que não é correto segundo Deus e a igreja. É interessante segundo Deus e a igreja, porque Deus tem a doutrina bíblica, a palavra dele, e Deus tem a característica da igreja que ele formou. Cada igreja com sua característica é para um povo característico. Nós somos a Assembleia de Deus Filadélfia, Regional Formosa. Ministério Nova Alexandria, Regional Formosa. Nós temos uma característica. E esse povo foi trazido por causa desta característica. Por isso a igreja não muda a característica. Ela muda o que estiver errado. Ela muda alguma coisa que Deus disse agora é assim, mas ela é caracterizada para esse tipo de igreja, de funcionamento. Por isso, precisamos do denominacionalismo. Tem denominações A, B, até Z, comportamentos diferentes. Precisamos, porque pessoas vão fluir para esses lugares, nós precisamos. Só que a doutrina bíblica todos igualmente têm que praticar e viver. Nós não podemos ter somente a ortopraxia, temos que ter a ortodoxia. A ortopedia também. Então nós temos que caminhar nesta palavra. E uma das coisas que precisamos ter demais é o discernimento dos espíritos. Por quê? Porque tem igrejas que aparentemente são, mas não são. Tem palavras que aparentemente vêm de Deus, mas não são. E se nós estivermos empolgados em ouvir coisas que queremos ouvir, certamente seremos enganados. Isso está em 2 Timóteo 4, que o povo teria comichões nos ouvidos, procurando doutores, amontoando doutores para si, para pregarem segundo as suas cobiças. É perigoso. Então nós temos que ter discernimento para esse tempo. Quem está com a verdade? É a igreja A ou a igreja B? É a Bíblia que está com a verdade. E quem conhece essa verdade? Quem tem coração puro e caminha com Jesus com pureza, vai ser conduzido pelo Espírito ao lugar certo para servir o Senhor. Nós precisamos ter discernimentos, esses todos discernimentos, mas o principal deles é o que João fala no capítulo 4 da sua primeira carta. Ele nos diz, a partir do versículo 1, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso aqui há 2000 anos atrás. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já agora está no mundo, o espírito do anticristo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, aquilo que nós falamos agora há pouco, se alguém é de Deus, a palavra trouxe a ele uma atitude de reconcílio, de confissão a Jesus, de mudança e etc.
Mas se não é, não vai dar crédito à verdade, vai sair por aquela porta e dizer: essa igreja eu nunca mais eu volto. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus ama verdade, não ama mentira e não gosta de mentira. Quem é de Deus não gosta de ser bajulado. Quem é de Deus gosta de ser confrontado na pregação para descobrir seus erros e continuar santo, santa na presença do Senhor. E continuar santo e santa não tem nada a ver com melhor do que os outros, mas santo quer dizer separado para Deus. Amém. E se nós olharmos para Gálatas 5, de 16 a seguir, até o capítulo 6 e o versículo 9, nós vamos encontrar esses dois grupos. Os que vivem praticando as obras da carne e os que vivem uma manifestação do fruto do Espírito. Os que crucificaram a sua carne, os que andam e vivem no Espírito. Nós vamos ver essas diferenças. Este dom, como todos os outros, é muito importante para a vida cristã, pois nos levará a distinguir a voz de Deus das outras vozes. É muito importante que cada cristão se abra inteiramente a este dom, para não se deixar arrastar pelas suas paixões, pelas suas tentações e pelas provocações do inimigo. E então, por causa disso, fazer a vontade de Deus livremente. Talvez momentaneamente uma atitude ou palavra, como também um sentimento ou ainda um pensamento, traga ao cristão realização, alegria. Mas se não for da parte de Deus, logo perceberá quão vazia ficou a sua alma, pois só a vontade de Deus pode levar o homem à verdadeira alegria e realização. Tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento. Irmãos, esse dom nos ajuda, aqui para te ajudar melhor. Já viu quando você ouve uma pregação que ela foi bonita, mas a sua alma continuou intacta? Parece que é boa, mas não atingiu você? Já ouviu pregação assim? Foi muito legal, nossa, que tanta coisa e tal, não sei o quê, mas não tocou lá, não aqueceu a sua alma. Já ouviu mensagens que aqueceu a sua alma? Que tocou profundo? Muitas vezes, a palavra bonita não está vindo de Deus, ela está sendo só bonita. A palavra de Deus, ela é revelada para aquele povo naquela hora. Ela toca a alma, ela muda a vida. Mas toca a alma e muda a vida de quem, pastor? De quem quer Deus, está voltado para Deus. Muitas vezes Deus está falando, está tocando, mas os outros não estão sentindo. Volto lá, Estevão no capítulo 6, Estevão cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, a revelação de Deus, a sabedoria de Deus, falando, eles vendo o anjo, mas a palavra não entrou neles nem tocou, porque eles não queriam saber disso. Tenham esta revelação e direção. No que se refere ao uso do dom de discernimento, deve ser usado à luz da oração, especialmente a oração em línguas, que facilita a nossa mente a perceber a orientação de Deus. Com sabedoria, dom, como dissemos, que acompanha o uso de todos os outros dons espirituais. Também em jejum e em comunhão constante com o Senhor e com a sua igreja. Seja este homem, seja esta mulher, Deus vai fazer questão de começar a te usar nesse tempo de maneira especial. E é interessante, quando você põe em exercício, você não está fazendo nada, Deus me dá um dom, não acontece nada. Aí você começa a visitar alguém, você chega na casa, Deus começa a revelar as coisas da casa. Sim ou não? Quem já teve essa experiência? Mas se tivesse ficado em casa, nada de dom. O dom é para ser exercitado, para ser usado, para benefício dos outros. Todos nós temos um destes dons que nós falamos nesse seminário, que é o dom da intercessão. Você pode orar por alguém. Você deve nesse tempo estar em plena vida de oração, vida de jejum, vida de santificação, vida de comunhão com Deus e com a igreja. E o Senhor diz: eu vou usar essa pessoa.
Se coloque disponível para Deus. Deus vai usar, Deus vai fazer. Para encerrar, qual a importância do discernimento dos espíritos? Primeiro, protege o exercício dos dons carismáticos. Quando eu falo carismáticos é por causa da palavra em grego, que quer dizer carisma ou carismata. Por ele, o cristão reconhece se os dons que estão sendo exercidos são impulsionados pelo Espírito de Deus ou se é uma ação humana ou diabólica. Ajuda-nos também, segundo, a distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso, e orienta nossas vidas na fé e doutrina de Jesus Cristo. Terceiro, aumenta a margem de acerto em tudo que se faz. Quarto, permite a descoberta da vontade de Deus, revelada por meio de outros dons. Quinto, é um dom precioso para todas as funções, principalmente liderança. Que o Senhor nos dê sua graça. Que o Senhor distribua sobre nós, para nós, no sentido de servir os outros, os seus dons. E entenda que quando você se dispõe a servir, lutando para ser fiel, Deus já está pronto para cuidar de você. Esse cuidar não é evitar os males que já está na nossa trajetória que devemos enfrentar. Esse cuidar é tirar tudo aquilo que o inimigo queira acrescentar. Entenda essa palavra. Porque nós haveremos de passar por onde Deus trilhou para passarmos. Tem uma carreira que já nos está proposta. Entenda uma coisa, irmãos. Não queira amar os que estão distantes sem primeiro amar os que estão tão perto. Não queira tratar bem os que estão distantes sem primeiro querer tratar bem quem está perto. Primeiro seja gentil com quem está ao seu lado, depois com as almas. Não podemos ser uma farsa, temos que ser um servo. Fique sobre os pés. Vamos orar? Podemos continuar com esse estudo? Que dia que é hoje? 29. Tem que anotar agora, irmão. Para não esquecer, né? Se Deus, por sua misericórdia, começasse a te usar com estes 3 dons, você teria capacidade de ser humilde mesmo tendo dons tão preciosos a seu favor? Ou será que não suportaríamos as provas? Deus começou a me usar muito cedo, convertido com 6 meses, 3 meses, Deus começou a me usar, porque Ele me batizou com o Espírito Santo, era da presbiteriana, tradicional, não tinha isto, mas Deus começou a revelar, mostrar, e quando Ele me batizou, já começou a usar com visões, com profecia, com cura, e vai, para a glória dEle. E quando Deus começa a nos usar, você tem que colocar na sua cabeça um negócio, bem simplesinho. Ele é que está aqui me usando. Se eu sair do trilho, Ele sai daqui. Simplesinho para entender. E sempre proponha ao seu coração não se contaminar com as palavras de elogios. Ah, mas esse aqui faz isso não. É como se você quisesse tirar Jesus e dizer, Jesus, fica de cá agora que o elogio é só para mim. E Jesus olhar para você e dizer, você é quem mesmo?
Não, eu sou filho do fulano de tal. Você não tem palavra diante de Jesus. Eu sou menos que um verme. Menos que pó e cinza. Os dons não são para te exaltar, é para abençoar pessoas. É para ajudar pessoas. Deixa Deus te tomar dessa forma. Amém. Curva a sua cabeça, fale com o Senhor. Ministrei, Senhor, mais uma vez, com a graça, a misericórdia do Senhor. Sei, porque o Senhor nos faz saber que o diabo não gostou desta noite, porque está instruindo vidas para se tornar instrumentos para aqueles que sofrem, para aqueles que colocarem em seus corações que não existe mais gente que ama, que não existem pessoas que estejam interessadas em ajudá-las. Mas nesta noite o Senhor está escolhendo pessoas para levantar, para ajudar os que sofrem. Meu Deus, com a graça do Senhor nos traga humildade, nos faça prudentes como a serpente, mas simples como a pomba. Traga, Senhor, um espírito manso. Traga, Senhor, compaixão, empatia, misericórdia, para que possamos ser instrumentos verdadeiramente de auxílio, de ajuda. Conhecendo os corações nesta noite, eu lhe peço, traga o dom da palavra de sabedoria. Entrega vidas aqui para serem instrumentalizados a partir de hoje. E aqueles que já são, que o Senhor renove estes dons de maneira especial. Traga o dom da palavra do conhecimento, do entendimento profundo, consciência. Meu Pai, distribui àqueles, revela o passado, o oculto, o escondido, o presente, o futuro. Repreenda a fúria das trevas. Tudo que o diabo quer impedir agora está por terra, cancelado, queimado e quebrado, anulado e desfeito na autoridade do nome de Jesus. O Senhor não escolheu os sábios e poderosos. Os pequenos o Senhor escolheu. Aleluia. Aleluia. O Senhor escolheu os que não são, para confundir os que são. Baica sobre Candarai. Distribui os dons, meu Senhor, Banaviacai, para a edificação do corpo, Gadai. Traga o discernimento dos espíritos, meu Deus. Traga, meu Pai, sobre o teu povo, sobre estas vidas que estão pela internet. Levanta, Caimbaixo, e os anjos deste tempo de pandemia, Aranto, Comai, revestidos de toda a armadura, com o caráter do Senhor Jesus. Levanta anjos com autoridade. Levanta anjos com estes dons, meu Pai. E começa a socorrer vidas, a edificar o corpo, Senhor. Obrigado por tua bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque os dons estão disponíveis a todos. Os dons espirituais. Aleluia. Glória a Deus. Estes dons que estamos estudando são espirituais. Estes são para todos. Os ministeriais são para aqueles que ocupam ministérios. Podemos falar mais na frente. Que você seja disponível para Deus. Que você exercite os dons de Deus. Que você ajude vidas. Deus quer te usar nesse tempo. Amém?
Se tu quiser fazer alguma pergunta, traga a pergunta num papel. No próximo culto nós procuramos responder, tá bom? Vamos continuar orando por essas pessoas que precisam? Pastora Ana Carolina, presbítero Edson Nascimento, pastor Edson Nascimento, que tem um presbítero aqui, presbítero Lúcio. Edson Nascimento, são sequelas. Os demais, aqui são sequelas de Covid. Rosenilda, sequela. Marcelias, Covid. Ednor, internado ainda. Depois, se tiver como pegarmos. Ainda está mal, misericórdia. Sim. O coronel Weber deu uma melhorada, graças a Deus. Kelly de Goiatuba. Edival Pereira. Raíssa e Carlinda. Wellington Patrícia Camille. Marcilane e família. Vamos orar pela pastora France da Bahia, não é? Filha da pastora Cilei e pastor Francisco. Vamos adotar mesmo em oração, não é? Vamos, Eliane Lopes Silvestre, José Aparecido, Anderson Chaves, Diego, Paulo César dos Santos Ribeiro, Silvana José, Paulo e Jonatas, Anderson da Silva, Joselton Cerqueira, Luiz Roberto, Geabe, Eliane Gabriela, Eliseide, Nara Alice, Maria Divina, nossa querida irmã Eleci, adotada, Eleci Frazão, mamãe do Mateus, amém? E já estamos orando pelo Edilson, né? Frazão, para questão dos rins e tudo mais. E Ricardo Silva, nosso Ricardo, está com suspeita. Vamos orar por estes, pelo Emanuel, filho do nosso querido presbítero Maciel, Manuel Lucas, creio no milagre. O Guilherme, filho da irmã Juliana, também. E assim vamos orar pelos demais pedidos de oração que estão aqui, são diversos, e eu quero orar com os irmãos por essas vidas e por todos que porventura estejam enfermos, com problemas, que o Senhor derrame nesta noite seu socorro, sua obra. Você que está pela internet, em nome de Jesus, agora é um momento de fé. Nós temos que crer e nós temos que buscar com fé. Eu creio não no que eu posso fazer, mas no que o meu Deus pode fazer. No que o teu Deus, o nosso Deus pode fazer. Creia, exercite a fé. Amém? Aniversário de Selma Rodrigues hoje, mãe da irmã Jéssica Velasco. E aniversário de casamento de Helenir e Letícia, 30 anos de casamento. Glória a Deus. Que toda a oração que fizemos para os aniversariantes aqui, seja sobre estes também. E a igreja que concorda, diga amém, Senhor. Orar pelo Wender Inácio, Johanna Salvação e Fiuza. Fiuza está aqui. Vamos orar por estes. Vamos orar, meus irmãos? Eu quero pedir que a gente... Será que a gente tem coragem de se ajoelhar? Por essas vidas? Vamos ajoelhar diante do Pai, em nome do seu santo Filho Jesus. Nós nos ajoelhamos por estas vidas, neste pedido, esses pedidos de orações, nesta folha e nesta caixa de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós concordamos em oração, e oramos por todas estas vidas. Clamamos, ó Deus, porque sabemos que Tu és o soberano, Tu és aquele que está no trono, eternamente reina, e basta uma palavra da Tua boca. Ei, calambra, chamai. Guarda Teu povo, meu Deus, livra da Covid, livra das infecções, livra da gripe, livra do mal, livra da chikungunya, livra manchou, cadáver, samai. Lava Teu povo no Teu sangue, guarda toda a regional Formosa, protegido, selado, guardado por muralha de fogo, pelo sangue de Jesus. Carabadai. Da vitória, irmã Eleci, da vitória dos céus, a pastora France. Ó Jesus Santo, curador, Migaxer Ratai, expulsamos as enfermidades todas, decretamos e declaramos milagres, cura de todas as sequelas, no nome de Jesus. Saiam todas as sequelas, saia do cérebro, saia da alma,
saia em nome de Jesus. Toda doença psicossomática, haja um milagre, haja cura. Pai de amor, Deus de bondade, cura agora, cura agora. Guarda o Ricardo, Mateus, a Sara, o povo do Senhor, em nome de Jesus. Toca no Emanuel Lucas, no Guilherme, ó Deus de maravilhas. Banagá sobre Andai, toca na vida de José Inácio, Mário Dutra, Ian Castilho, João Vitor, lá na França, Maria Elma, Ivonente, João Paulo, Edmilson, Jaque Moraes, Eva Aparecida dos Santos, Ionice, Pastor João Valdivino, Jorge, Hélio Marques, Aparecida Gorete, Jorge Chadu, Marcos Rodolfo, Guilherme Macedo, Ronei Rosier e Elgon, Eloá, Senhor, em nome de Jesus. Vanessa, visita Evalino e Sara Emily, Cláudio, Bruno, Marcelo, Terezinha, Clarete, Débora, Sofia, Ronildo Jales, Tânia Messias e família, Odmilson, Iraci, Mara, Silvone, Gina Carla, Isabel, Ronaldo Magalhães, Lucas Macedo, Geraldo Siqueira e família, Silvani, Isabel, Elton, Bruno, Talita, Mariela, Charles, Mônica, Marcelo, Gabriel, Miguel, Júnior, Nadir, Paulo, Jackson, Vera, Cristiane, Mara, Valdeci, Terezinha, Elizabeth, Júnior e Humberto. Toca nessas vidas agora, toca no Rafael, Senhor, toca no Paulo Marcelo, meu Deus, vai curando, vai restaurando, vai arrancando todo o mal. Jair e Creuza, Nildete, Maria de Freitas, Imangeni, Isaltino e Nivaldo, Divina Ivonete, Angelita, Deus de milagres, toca agora, cura agora. Edilson Frazão, toca, arranca todo o mal, cura dos rins, cura do fígado, cura dos intestinos, cura. Toca nessas vidas agora, e todas as vidas que estão, ó Deus, os pedidos na caixa de oração. Toca agora nos enfermos que estão orando conosco. Sai da enfermidade, sai da enfermidade, em nome de Jesus. Toca na vida Aline, cura do câncer, opera maravilha, ô Camai, essa garganta seja limpa agora, essa infecção da garganta desapareça agora, porque o Senhor cura, porque o Senhor é milagre e mistério, em nome de Jesus. Garganta, volte ao normal, 100% de saúde agora, receba a cura, cura os nossos vizinhos, cura aqueles que estão ouvindo esta oração, Senhor, pela internet, por nossos vizinhos, os que estamos aqui, meu Pai. Eu expulso a enfermidade, eu ordeno o mal, vai embora, eu ordeno a cura, receba, tenha fé agora, alcance a sua cura agora, a que mandou o Caxamai, alcança o seu milagre agora, sai caroço, sai hérnia, sai pedras, cálculos, saia da bile, saia da vesícula, saia do fígado, saia do baço, saia do pâncreas, saia dos pulmões, saia do cérebro, saia dos olhos, saia dos ouvidos, receba o milagre, saia do estômago, saia em arroto, em gases, já, em nome de Jesus, que Marchamai, receba a cura, receba o milagre, receba a cura, sai câncer, eu te mando, saia das veias, do sangue, saia anemia, eu te ordeno, saia, em nome de Jesus. Confirma a cura do papai da Juliana, do papai da Ana Pescara, salvação, em nome de Jesus. Opera maravilha, opera sinais e prodígios, meu Pai, é no nome de Jesus. Receba, levante adorando, levante crendo, levante exaltando o nome do Senhor, levante dizendo, eu concordo em oração agora. Sai abafamento dessa alma, sai espírito de depressão, de angústia, de morte, eu te mando, vai embora, sai opressão dessa alma, escuta, no nome de Jesus, sai a opressão dessa alma, sai angústia, desejo de morte, vai embora, sai, em nome de Jesus. Receba a cura, receba alegria, receba força, receba graça, receba avivamento, receba batismo do Espírito Santo, receba renovo, receba vitória, cura, o milagre,
Em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, aleluia. Os que concordam, aplaudam ao Senhor, dando glória, dando glória, dando glória. Aleluia, glória a Deus. Pastor Raimundo lá de Timóteo, reserva um carnê para mim, enviarei o dinheiro junto com o dízimo e oferta. Glória a Deus, pastor Raimundo, Deus abençoe o senhor. Lídia Teodoro, pai do Senhor, minha querida irmã, quantos anos, Deus abençoe a família, abençoe todos vocês. Viu Selene, é a minha esposa, glória a Deus, Deus abençoe vocês, viu? Agora tem um neto, Zion. Deus abençoe todos que estão pela internet, em nome de Jesus. Neide Calimene, já falei, Deus abençoe todos. Vamos encerrar? Pelo YouTube, Bernardina Cruz e a irmã Naná, Eliseu Tomás, pastor Raimundo, mas a pastora Ivanilda, Maria Mendes, Regina Ribeiro, Cirlei Borreré e Nivaldo Vitorino, mais nosso querido irmão Isaltino. Quinta-feira, o Grupo Azul, abertura da campanha. Amém? O nosso querido irmão está reconciliando com o Senhor. Pode vir aqui, meu irmão. Ele manifestou vontade, vem. João Batista. Esse nome é bonito. Aquele camarada ali chama João Batista. Amém, meu filho? É de coração. Glória a Deus. Vamos orar pelo irmão João Batista, que está reconciliando. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está o João Batista, teu servo. Repreendido agora todo bloqueio, toda barreira, todo e qualquer mal, toda e qualquer praga, toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer condenação, em nome de Jesus, não tem poder mais sobre este homem. Anagai Plová Shaddai, visita o estômago dele também, Senhor, faça uma obra no estômago dele nesta noite, por obra do Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Agora o perdão dos pecados, lava no sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus, lava corpo, alma e espírito, em nome de Jesus. Resgatado, seja guardado na palma da mão do Senhor Jesus, e cheio do Espírito, seja conduzido nesta vida até alcançar a nova Jerusalém, a bênção e a vida. Confirma, meu Pai, o nome do teu Filho escrito no livro da vida, e estas bênçãos, abre as portas e dá a direção. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Nossa família aumentou, glória a Deus. Bem-vindo, irmão João, sinta-se abraçado, viu? Deus te abençoe. Agora ficou completo. Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos curvar. Hoje não tem cantina? Curva a cabeça, estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, com toda a igreja na terra, até o mais maravilhoso de todos os dias, o dia eterno, na nova Jerusalém de Deus. Os que recebem com alegria querem ir para lá, e também enquanto aqui querem ser usados, instrumentalizados pelo Senhor, vão dizer um amém muito alegre, o amém mais alegre da face da terra. 1, 2, 3. Amém. Deus abençoe, tome assento. Internauta, os dons de Deus estão à disposição da igreja. Busque o batismo no Espírito Santo, busque ser tomado pelo Espírito Santo, e busque os melhores dons, mas não para você, para os outros, para servir. Esse caminho, às vezes tem muito espinho, mas é maravilhoso, terrivelmente maravilhoso. Deus te abençoe.